Falando em time pronto, quero saber se o São Paulo está ficando pronto para 2026. Valentim Furlan está aqui com a gente para a gente falar um pouco desse planejamento de São Paulo. Tudo bem? Daqui a Pedro Lopes também chegando com a gente para falar da situação do Oscar. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, tudo bem. Tudo certo. Vamos começar por essa parte de futebol, então, que a gente está aqui com o Valentim. Valentim, como é que está esse planejamento para 2026? Já começaram a pensar ou deram uma pausa agora, foco no restante da temporada? Deram uma pausa. Boa tarde, né, de novo a todos. A gente tinha falado na semana retrasada que teve aquela primeira reunião que a gente chamou de Santa Ceia, porque todo mundo participou coordenação técnica, participou diretoria de futebol, participou alta cúpula, junto do Casares e do Carlos Magno, né? Os dois agora despacham do CT da Barra Funda. Mas fato é, o São Paulo vai dar uma pausa no planejamento para 2026, pensando unicamente em conquistar a vaga para a Libertadores. A palavra lá é assim, se a gente não sabe o que vai jogar no ano que vem, não tem como a gente pensar em finança e não tem como a gente pensar em projeto esportivo, porque jogar ou não a Libertadores, entre as duas pontas, tem um grande abismo. Então o foco total do São Paulo agora passa pelo futebol, isso envolve também pautas como o FIP de Cotia no Conselho e, ao que parece, e a palavra na diretoria e na alta cúpula é que o foco hoje não é em questões externas ao campo e bola. Então, o São Paulo hoje 100% focado no que está acontecendo agora. Até por isso vai dar aquela premiação que a gente falou, de 15% a 20% da premiação da CBF para os jogadores, vindo da Receita de TV. E, pelo menos por enquanto, negociações por renovação de contrato, permanência de jogadores, ou até para ver, por exemplo, se o Galopo vai sair na próxima temporada, vai ficar no River, estão todas suspensas. Se não pegar a Libertadores ou se pegar a Libertadores, isso muda muito o planejamento para 2026? Muda. A palavra lá é que, assim, o futuro de alguns jogadores em específico pode estar 100% atrelado ao que acontecer, a posição que o São Paulo terminar nessa temporada. Aí, uma dedução, né? Mas, assim, a gente teve um programa recente que a gente falou, o Dineno e o Rigoni, por exemplo, estão andando um pouco mais na berlinda, né? Para possivelmente sair. Dedução, não é informação. Mas talvez o Luiz Gustavo, por exemplo, que tem um salário um pouco mais alto, que é considerado um líder de elenco, talvez a permanência dele seja 100% ou muito vinculada ao que o São Paulo vai jogar na próxima temporada, seja por finança e seja por projeto esportivo. O São Paulo também tem que oferecer um projeto esportivo interessante para os jogadores querendo permanecer. Classificação não muda toda a temporada, né, PVC? Muda porque você tem cota de Libertadores, premiação de Libertadores, então você tem mais dinheiro entrando. Tem toda a discussão do que foi o planejamento. No fundo, o Cotia inicialmente se falava em gastar 320 milhões de reais só no ano inteiro com tudo. E o ano passado tinha gastado 530, então o futebol chegou e tentou renegociar para um valor intermediário. Vai ter um superávit pequeno em função das vendas que não foram boas, mas foram vendas. Não... Tem vários pontos para pensar. O que é o elenco do São Paulo para o ano que vem? O que você precisa ter? Você vai ter o Rian Francisco, por exemplo, mais maduro, mas não jogou. E o Caleri, que não se desgastou nesse ano, mas tem um ano mais velho, vai funcionar. O Lucas vai ser um jogador para ser ponto de equilíbrio do elenco, ponto de força do elenco. O São Paulo tem que fazer uma reformulação de elenco e não tem dinheiro para fazer uma reformulação de elenco e para isso precisa da base. Precisa entender na base quem é que pode subir, quem é que não pode subir, quem é que pode subir e ficar. E vai depender também do que vai acontecer. Como eu já disse aqui 2 dias atrás, o Grêmio vem para fazer uma proposta para o Rui Costa, que é o diretor executivo. Se vai ser uma proposta alta, se vai conseguir tirar o Rui Costa do São Paulo ou não, ninguém sabe. Mas a proposta a conversa vai ter. Tem essas indefinições não só por parte do elenco e do grupo, mas também da própria diretoria, Essa informação ela é importante e ela vem do Grêmio. Ela vem de Porto Alegre, da parte do Odorico Romano. O próprio Crespo, né, chegou a deixar um pouco em dúvida se ficaria ou não. Agora parece que está tudo certo, né? Já está aí conversando com a diretoria para o planejamento de 2026. Mas até isso rolou uma certa incerteza. Então são muitas definições que o São Paulo precisa fazer para 2026. Agora, gente, a gente vai atualizar o estado de saúde do Oscar, que segue internado no Hospital Albert Einstein, se recuperando de um problema cardiológico. Agora ele está na unidade cardiológica e teve um boletim divulgado ontem à noite. Vamos ver aí qual foi o último boletim. Fala, né, que de acordo com a equipe médica, ele segue internado, onde esteve
deu entrada na terça-feira, né, depois de apresentar uma intercorrência com alterações cardiológicas, e segue clinicamente bem e estável, internado em unidade cardiológica para observação, acompanhamento médico e investigação. Pedro Lopes tem mais informações. Pedro, você tem um pouco da avaliação, né, do corpo médico, de como isso foi conduzido. Conta pra gente as informações. A gente tem poucas novidades concretas, né, em relação ao dia de ontem, até porque é um caso muito delicado. Quando a gente trata de problemas médicos, problemas de saúde, tudo passa muito pelo paciente, pela vontade dele de se expor ou não, da família. E o Oscar tem tratado isso, priorizando bastante a privacidade dele. Ele segue internado, né? O São Paulo divulgou o boletim de que ele está bem, ele está estável. Eu consegui apurar, e eu ouvi de ontem para hoje, de pessoas tanto ligadas ao jogador como ao São Paulo, que ele tinha tido aquele episódio em agosto, foi um episódio considerado menos sério e menos grave do que o dessa semana. Naquela ocasião, ele teve liberação de um cardiologista para continuar jogando. A gente não tem o nome do profissional, até porque ter esse nome, né, seria um caminho para acabar expondo um pouco a privacidade do Oscar. Mas que esse mesmo médico que teria liberado ele lá atrás, agora faz parte da equipe que está acompanhando ele no hospital depois dessa nova intercorrência. O que a gente vê é que essa intercorrência dessa semana foi Esse é um médico pouco mais pessoal? séria. Desculpa te interromper, Pedro. É um médico do Oscar ou é um médico do clube? Não é um médico do clube, é um cardiologista que está acompanhando o Oscar. Certo. Pode continuar. E esse caso dessa semana, ele foi mais, se não dá para a gente dizer grave, mais assustador do que o de agosto, né? Eu ouvi de 4 fontes diferentes, na verdade, que o Oscar ficou por um tempo considerável, aí entre 1 e 2 minutos desacordado no CT. Isso gerou uma preocupação muito grande em todo mundo que estava presente. A equipe do Einstein agiu rápido e ele foi levado para o hospital, e tanto houve uma preocupação com as potenciais consequências daquele caso no momento, que num primeiro momento ele foi levado a uma unidade de terapia intensiva. Agora ele está bem, ele está estável, e o processo que está acontecendo é de investigação, né, de causas, né, de problemas. E até que isso seja concluído, a gente não vai ter aí um diagnóstico definitivo, os detalhes do que aconteceu com ele. Talvez mesmo assim a gente não tenha, né, vai passar como passou em agosto, muito pela vontade do próprio jogador, do que vai ser detalhado sobre o que aconteceu. Ô Pedro, tudo está sendo feito, né, de forma muito cautelosa e com muito cuidado, que é, obviamente, o que o momento pede. Então, ainda está nesse âmbito da investigação, né, de um diagnóstico mais certeiro, mais preciso sobre a situação do Oscar. Então, nesse momento, ainda não há qualquer previsão de alta, né, para que ele vá para casa. Nesse momento, ainda não se fala disso. E muito menos, eu imagino, e isso eu estou te perguntando, questionamentos ou conversas sobre o futuro dele, se será possível no futebol ou não. A gente já falou aqui no dia que você esteve aqui no estúdio, né, sobre a gravidade, que esse era um risco sim de ele não voltar aos gramados. Mas aí eu te pergunto, né, se nesse momento em que ele ainda está nesse processo de avaliação, de diagnóstico, já há esse tipo de avanço e se tem alguma previsão dele ir para casa, pelo menos. Oficialmente não tem, né? Eu entrei em contato ontem com a equipe do Albert Einstein e eles disseram que todas as comunicações, isso foi combinado entre o Hospital Oscar e o São Paulo, vão ser concentradas pela equipe do São Paulo. Então todos os boletins e atualizações sobre o estado do Oscar vão vir do clube. Oficialmente, até agora nada se falou sobre previsão de alta, em off, que a gente chama, né? Falam que é possível que ele deixe o hospital entre o fim do dia hoje e amanhã, mas nada garantido. A gente vê algumas pessoas, né, nas redes sociais falando sobre como vai ser a rescisão, se ele não for mais jogar, a negociação, mas é evidente que ninguém está conversando sobre isso agora, que as partes não estão tratando disso agora. O momento é realmente focado
na saúde e na recuperação do Oscar, para posteriormente ser tomada uma decisão que nesse momento tudo indica que seja a aposentadoria dele dos gramados. Mas a gente não tem nada oficial ainda, é prematuro a gente tentar falar sobre qualquer cenário de forma definitiva. Perfeito. Valentim, dentro do São Paulo também não está sendo falado sobre esse planejamento em relação ao Oscar para o ano que vem, ou enfim, se ele vai voltar ou não, né? Isso, por enquanto, não está sendo falado. Não, e na verdade até falam que a gente está com as reuniões agora pausadas, né? Mas o planejamento do São Paulo também não se alteraria se continuasse agora por causa disso, até porque o São Paulo não sabe se ele vai voltar a jogar ou não. Então, a linha que o Pedro falou é perfeita. O São Paulo só vai definir qualquer coisa depois que ele sarar. E aí, se ele quiser parar, ele para. É isso, né? A gente vai acompanhando o estado de saúde do Oscar, então, torcendo pela pronta recuperação dele. Pedro, obrigada pelas informações.